Eu acho que eu vou contar da minha primeira entrevista, porque eu estava muito nervoso, e você vai entender. Minha primeira entrevista com uma pessoa conhecida foi com o Lobão, o cantor. Eu fui para entrevista e tal, e ele estava criando um negócio sobre mídias alternativas. Tem muito tempo, né? Hoje tudo é mídia alternativa. Eu perguntei para ele assim, Lobão, explica pra gente o que é mídia alternativa. Para colocar na boca dele, queria dizer assim. Aí ele falou, só que eu levei junto, né, a produção, tal, levou um guitarrista, um cabeludão, um japonês cabeludão, que ia falar umas coisas com ele, perguntar tal. Aí o Lobão, nesse mídias alternativas, né, que ele estava dando explicação, são locais onde você pode colocar seu trabalho que fogem das grandes gravadoras. Isso em Floripa. Isso em Floripa ainda. Aí ele, no meio ele falou assim, cara, porque as pessoas precisam tocar música brasileira? Vendam suas guitarras, comprem cavaquinhos, banjos. Aí o guitarrista ficou meio bravo. Ele falou assim, mas por que vender? Então, por que não pode, não sei o quê? Eles começaram a discutir. Aí o Lobão pegou o microfone da minha mão, assim, e começou a discutir com o cara aqui, assim, e eu no meio, assim, eu não peguei mais o microfone até o final da entrevista. Imagina. E eu fiquei desesperado, falei assim, como é que eu vou chegar lá e falar assim, então, o Lobão pegou o microfone da minha mão, eu não entrevistei mais ele, cara, o que eu faço, cara? Aí os caras deram um jeito lá, tal, mas eu fiquei desesperado por essa coisa. Existe esse vídeo em algum lugar? Não, graças a Deus. Nem acho no que YouTube, não, nada? deve ter no arquivo da TV lá, mas ninguém jogou no YouTube. Uma entrevista, são duas entrevistas diferentes, assim. Eu fui para Jamaica entrevistar o Bolt, o Usain Bolt. E eu já tinha entrevistado ele outras vezes e tal, mas era a entrevista que ele estava falando que iria aposentar, então era uma entrevista que eu fiquei lá uma semana, um campeonato jamaicano de escolar, de onde surgiu o Bolt e tal, assim. E ele é um cara muito assim, muito fanfarrão, assim, e ele zoa você no meio do começo. Então você tem que ficar muito ligado, tem que prestar muita atenção no que ele fala, assim. Mas foi muito marcante por causa do momento. Eu entrevistei ele a primeira vez quando ele bateu o recorde mundial dos 100 metros rasos, no Mundial de Atletismo em Berlim. E foi maravilhoso, foi fantástico. Eu entrevistei o pai dele, sabe? A história é muito boa também nesse dia, assim. E foi muito legal, assim, porque tinha uma carga emotiva. Pensa assim, o recorde dura até hoje. E eu tava lá, tipo, eu ligava os meus amigos que moram na Europa e falavam assim, o que você está fazendo no canal do Eurochannel? Porque no canal internacional tava eu, o Bolt, o pai, a mãe e eu com o microfone em cima, eles comemorando, assim, sabe? Então foi muito marcante por causa disso. Mas uma entrevista que me marcou muito, assim, foi quando eu estava na França. Eu entrevistei o Lilian Thuram, que foi um jogador de futebol, né, na seleção dos anos, que foi campeão do mundo em 98. E ele faz um trabalho contra o preconceito, de racismo, assim, fantástico, assim, cara. Cara, pra falar com o cara, você tinha que estudar, sabe? Tipo, tão cheio de conteúdo mesmo que o cara tinha, assim. E me marcou por causa disso, assim. E nessa entrevista ele falou assim que o Pelé não luta contra o preconceito racial, assim. E foi legal porque a entrevista repercutiu muito aqui no Brasil, sabe? Porque as pessoas foram falar com o Pelé, foram perguntar para ele e tal. Então marcou muito. Então, e tanto que foi lembrado assim como a entrevista do ano de luta contra o preconceito e racismo mais importante daquele ano. Assim. Então ficou bacana assim. Não é uma coisa assim, né? O Thuram talvez as pessoas não conheçam tanto, né? Tipo, não é um ator famoso no mundo esportivo, assim. Mas ele tem uma importância relevante pelo que ele fez no esporte e pelo como ele tem atuado hoje juntando as duas coisas. E me fala uma coisa, você teve também um período que você foi cobrir na Ásia, né? O Mundial de Vôlei, se não me engano, foi na Tailândia? Eu fui Grand Prix na Tailândia, fui em China, Japão. E tem alguma coisa bacana pra você contar pra gente? Da Ásia, assim, eu posso contar assim, que eu tinha muito medo de comer. Eu tenho muito medo de, quando estou fora, comer alguma coisa local, porque é legal, né? Você faz uma experiência cultural e passar mal e ficar sem trabalhar. Então eu lembro assim, eu fui pro Egito e o nosso motorista era egípcio e tal, e ele pegava a gente no hotel e parava numa barraquinha e comprava o café da manhã dele. E ele comprava lá tipo um biscoito feito de feijão, né? E ele falava que era uma delícia. Eu falava assim, cara, será que eu como? E eu ficava comendo e eu acabei não comendo. Não comi. E na China, eu lembro que eu levantava assim, ia pro café da manhã do hotel e todas as coisas boiavam. Era tudo umas massinhas boiando numa água morna, assim. Falei, não vou comer isso, cara. Não vou, se eu comer. Mas eu fiquei com vontade, mas não comia. Eu passei 2 semanas comendo Pizza Hut, que era o que tinha perto. No Japão, como as coisas são mais próximas, assim, o sushi, sashimi, eu comia mais à vontade. Sem o cream cheese, né? Sem cream cheese, que não tem. Lá não vai ter. Eles colocam o wasabi junto do negócio. Daí você tem que pedir o wasabi nuke, que é sem wasabi. Aí eles tiram o wasabi do meio do sashimi. Acho que de mais legal que aconteceu assim de cobertura, eu cobri o Mundial de Vôlei em 2010 na Itália.
E eu cheguei lá, foi em Verona a primeira fase. Aí quando eu cheguei, um dos jogadores da seleção, por acaso era um cara que jogou comigo, o Marlon, estava doente. E ele era levantador como eu. Aí como não tinha gente para treinar, o Bernardinho me chamou para treinar no lugar dele. Isso foi muito legal. Eu fiz 2 treinos com a seleção como repórter. Eu assisti essa matéria, foi muito bacana. Deve ter sido um retrospecto assim de vida que você Muito, muito, assim. te passou, nossa, sei lá, uma retrospectiva assim, poderia estar aqui como um levantador? Então, Ou nada, foi só um momento Quem mesmo. quiser procurar, assim, procura jornalista jogador de vôlei com a seleção, vai achar a matéria no YouTube. Na matéria eu falo exatamente assim, eu sempre sonhei estar ali, né? Na seleção. Claro, como jogava, mas eu nunca imaginei estar de verdade, assim. E aquilo foi assim, né? Pô, eu tô na seleção, tipo. E fazia 5 anos que eu não jogava, que eu não tocava na bola, assim. Então eu joguei, fiz aqueles treinos, né? Treinei como se fosse Copa do Mundo, assim. Eu queria dar o máximo, assim. Tanto que tinha um empresário acompanhando lá, ele chegou para mim assim, você não quer voltar a jogar? Eu acho que você pode voltar a jogar. E isso mexeu muito comigo, assim, poxa, que é um ambiente muito gostoso o esporte, né? Mas foi fantástico, assim, foi exatamente isso, assim, você volta no tempo, né? Poxa, que legal é isso, poder tocar. Porque quando você está cobrindo, né, e principalmente vôlei que eu já joguei, quando o jogo é muito grande, a final do Mundial, a final, a Olimpíada, cara, você quer estar lá, porque é muito legal. E eu tava nesse ambiente, assim, tipo, eu era um deles, assim, né? Por sei lá, 4 horas eu fui um deles, assim. O Bernardinho dando joia, valeu, o Giba, né, na época, jogando, pô, foi muito bom e tal. E, cara, foi a experiência mais marcante da minha vida como atleta, como repórter, sabe? Cruzada, assim. Espetacular, não tem como descrever